A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui estamos. Você está no canal EBD na Veia e esta é mais uma aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Você é o meu convidado para mais uma aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição de número 8. No segundo trimestre de 2025, uma lição de humildade. Uma lição de humildade. Eu convido você já para nós começarmos a comentar essa lição maravilhosa, que é a lição de número 8, uma lição de humildade. Primeiro, eu quero pedir a você, se porventura você não é inscrito no nosso canal, a oportunidade é agora de você se inscrever no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, é de graça. E deixe também o seu like, ok? Deixe o seu like para que nós possamos, em certo sentido, estar aí sendo indicado pelo YouTube, né? Pelo algoritmo do YouTube, e a gente possa estar aí. Você que já é inscrito no canal, já deixa aí o seu like, tá bom? Apertou? Obrigado. Deus abençoe. Aleluia. Você está me ajudando, tá? Essa é mais uma aula. Nós louvamos a Deus, né, pelos irmãos que assistiram a última aula e peço, por favor, que continue, porque assim, a proporção que você pressiona um like aí, você está me ajudando a que o YouTube ele possa estar indicando, né, vamos assim, indicando o meu vídeo para pessoas também que queiram estudar a palavra de Deus. O que nós vamos estudar hoje, né? Uma lição de humildade. João 13 inaugura uma nova etapa do ministério de Jesus, a preparação íntima dos discípulos antes da crucificação. Ao lavar os pés dos seus seguidores, Jesus revela de forma clara o tipo de liderança e discipulado que ele espera de sua igreja. A cena não é simbólica apenas, ela é formativa. Nela, o mestre assume o papel de servo e redefine a grandeza como disposição para servir. Estudar esse capítulo é voltar os olhos para a essência da fé cristã, humildade em ação. Que maravilha! Essa lição de hoje que nós vamos estar estudando, meus amados irmãos, tá? E, nesse momento, nós vamos começar, né, a nossa aula, propriamente dita, utilizando aí o nosso slide, né, que é muito legal, eu acho muito interessante isso aqui, porque você consegue acompanhar juntamente comigo, tá bom? Vamos lá para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 8. Estamos aqui já na nossa lição de número 8, lição de número 8, portanto, é uma lição que nós temos muito a aprender, meus amados irmãos. Nós vamos aprender com esta lição o quanto é importante sermos, né, em certo sentido, seguidores de Jesus e seguir também o seu exemplo. Lição de número 8, 25 de maio de 2025, segundo trimestre 2025, uma lição de humildade. Vamos para o nosso texto áureo, né? Nosso texto áureo, ele diz, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João, capítulo de número 13, verso 15, ok? O nosso texto áureo, ele é muito significativo, tá? Ele é muito significativo. Primeiro, porque ele trata, né, vamos assim, do tema principal, né, da nossa lição, que é a questão da humildade, né? Jesus dando-nos exemplo. Agora vamos pegar partes por partes desse texto, né? E vamos analisar. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Na versão NVA, né? Nova versão internacional. E aí nós vamos analisar o texto aqui, como se segue, meus amados irmãos. Olha, primeiro, o termo transliterado para exemplo é udopodeigma, né? A pronúncia seria hupodeigma. A forma lexical seria uma escrita, né, em grego, evidentemente, que aqui nós não vamos citar porque seria só representar graficamente. A classe gramatical é um substantivo neutro
E a origem de hipo seria debaixo, né? E mostrar, demonstrar. Significado lexical. No grego do Novo Testamento e na literatura helenista, o podegma carrega os seguintes sentidos: exemplo a ser seguido, um modelo moral, ético ou espiritual oferecido como padrão de conduta, demonstração visível, algo que se mostra para ensino, como um objeto didático, tá? Como um objeto didático ou uma ação pedagógica completa. Então, qual seria a aplicação desse termo dentro do contexto? Então, o que Jesus está falando sobre exemplo, e usando a palavra grega upodegma de Jesus, é um padrão que forma o nosso interior. A humildade que Jesus está falando, que ele encarnou, nos desafia a vencer o orgulho, a vaidade e o desejo de ser servido. O podegma de Cristo corrige nossa maneira de pensar sobre liderança e ministério. Ele nos ensina que a autoridade no reino não se exerce por domínio, mas por serviço. Isso aqui, irmãos, é um princípio fantástico no reino. Eu que sou, pela misericórdia de Deus, obreiro também, servo de Deus. Irmãos, o princípio nosso é servir. Eu vejo obreiros novos, obreiros também de meia idade já no ministério, que não têm a predisposição em servir. O povo, a membresia da igreja pede algo para ele não acha no direito de servir, né? Porque a posição dele não deixa ele servir, não deixa ele ser prestativo. Sim, também ser prestativo é uma questão também que envolve uma boa intenção de alguém que quer ser prestativo, eu entendo. Mas como cristão, nós estamos subordinados à palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz claramente aqui que nós devemos servir. Jesus diz assim, como eu fiz, eu quero que vocês façam também. Então esse exemplo aqui não é apenas uma lembrança que Jesus fez, mas um chamado diário ao que devemos fazer, né? Ao que devemos fazer. Que maravilhoso, só na introdução aqui, vamos dizer assim, no nosso, o que nós chamamos, né? Propriamente dito de, o nosso textuário, ele já tem os ensinamentos espirituais aqui, já elencados aqui, ok? Já explícito na palavra de Deus. Vamos voltar então, meus irmãos, vamos para a segunda parte, que seria aqui o nosso texto bíblico, né? Nossa verdade prática, melhor dizendo, né? Nossa verdade prática. Vamos para a verdade prática. Verdade prática. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Essa é uma verdade prática, e evidentemente muito prática, né? Porque está relacionado à submissão e o serviço, né? Que são, evidentemente, características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 13, versículos de 1 a 10. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor,
não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça, disse-lhe Jesus. Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Que coisa interessante essa verdade, ou seja, essa leitura bíblica em classe. Vamos lá para a nossa introdução. Nessa lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Esse episódio bíblico retrata o ato de Jesus, conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Quais são, portanto, os objetivos da nossa lição? Primeiro, abordar o exemplo prático e histórico da humildade dada por Cristo. Segundo, correlacionar a humildade com o autoconhecimento. E terceiro, promover um contraste entre a humildade e a ostentação. Uma história real sobre humildade. Tópico primeiro da nossa lição. O lavar pés. Nesta ceia, Nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascual, conferindo-lhe um significado único. Ao lavar os pés de seus discípulos, ele ilustrou a humildade como uma virtude essencial para seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. É importante que nós observemos, nesse primeiro tópico aqui, alguns detalhes importantes sobre o ato de lavar os pés. Veja que estamos nos reportando, podemos assim dizer, a história de hoje, a lição de hoje, ela trata de um costume que, para nós aqui orientais, ocidentais, perdão, não é um costume normal, natural. Isso é um costume oriental. A partir desse momento, dessa passagem que Jesus fala, de lavar os pés, ele está não se dirigindo necessariamente ao povo, às multidões, mas apenas aos seus discípulos. Veja, esse é um ensinamento típico de Jesus para os seus discípulos. Jesus está falando aqui de serviço entre irmãos, serviço evidentemente para a comunidade, mas especificamente Jesus está falando para os seus discípulos. O ministério público de Jesus havia chegado ao fim. João, capítulo 13 a 17, é a mensagem de despedida de Jesus para os seus discípulos amados, culminando com sua oração intercessora por eles e por nós. Vamos conhecer a estrutura desse texto. E aí agora eu quero chamar a sua atenção, eu vou aparecer aqui na tela, exatamente para que você possa interagir comigo, porque esse assunto é de extrema importância, tá? Esse assunto é de extrema importância pelo seguinte aspecto. Aqui, Jesus vai fazer uma coisa muito específica e é preciso a gente elencar, porque nós estamos estudando uma lição que fala da humildade, o exemplo de humildade que Jesus nos deixou. Então vamos lá. Amor redentor como fundamento do ministério. Cristo ama até o fim. Isso é o que está no versículo 1. Tá? Apontando para a cruz como expressão suprema do amor divino. Autoridade consciente orientada para o serviço. Mesmo ciente de sua soberania e da traição, Jesus escolheu servir, inclusive servir a quem iria o trair, que era o Judas Iscariotes. Purificação como condição para a comunhão. O lava-pés aponta para a purificação espiritual necessária à prática no corpo de Cristo. O exemplo como método formativo do discipulado. Aqui Jesus está mostrando diretamente um exemplo formativo do discipulado. Jesus está ensinando aos seus discípulos que eles precisam ter humildade. O gesto de Jesus torna-se paradigma de conduta para os seus seguidores. Obediência prática como expressão da bem-aventurança. Saber o que Jesus ensinou só é eficaz se for acompanhado da prática humildade,
Olha que coisa interessante, né? Jesus ensinou, mas precisa da prática, né? A prática da humildade. A humildade é algo que tem que ser praticado, né? Aí nós vamos, isso nos remota, né, amados irmãos, para o nosso segundo tópico aí, que vai ser o segundo tópico relacionado, evidentemente, aqui, ó, ao nosso segundo tópico da lição, que é o desenvolvimento, né? Eu vou sair aqui da frente para que você possa ver e possa acompanhar aqui comigo, tá bom? Vamos lá. Estamos com um cenário um pouquinho diferente da normalidade, mas é interessante. Vamos lá. Olha aqui. O desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas de suas vestes e as atou à cintura. Pegou as mangas longas e largas de suas roupas, né, masculinas, típicas da época, e as amarrou atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para executar a tarefa do ato conhecido como lava-pés. E aí, meus amados irmãos, nós vamos aqui para esse desenvolvimento da história, né? Olha aqui, do que Jesus está falando? Antes da Páscoa, né? Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, né? Amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Bom, aqui, meus amados irmãos, nós vamos nos ater a um costume. Isso aqui é um costume, né? O costume do lava-pés, ok? Vamos pegar isso para ver. Pegamos aqui uns dados interessantes, né? Era costume que antes de se assentarem à mesa, as pessoas lavassem os pés. Os discípulos tinham vindo de Betânia, seus pés estavam cobertos de poeira. Eles não podiam assentar-se à mesa antes de lavar os pés. Esse era o serviço dos escravos, principalmente do escravo mais humilde de uma casa. Jesus estava no cenáculo com eles, ali não havia servos. Jesus esperou que eles tomassem a iniciativa de lavar os pés uns dos outros, mas eles eram tão orgulhosos, ou orgulhosos demais, para fazer um serviço de escravo. Ninguém tomou a iniciativa. Aliás, os discípulos abrigavam no coração a dúvida de quem era o mais importante entre eles. O vaso de água e a bacia, a toalha, avental, dispostas ali à vista de todos, os acusavam. O vaso de água e toda esta, vamos dizer assim, vamos assim, os utensílios para poder exercer o serviço de lavar os pés, né, estavam todos ali, dispostos. Eles pensavam que privilégios implicava grandeza, reconhecimento, aplausos e regalias. Jesus, porém, reprova a atitude deles, mostrando-lhes que entre os que o seguem, mede-se a grandeza de qualquer um pelo serviço prestado. Um certo escritor disse que os discípulos ficariam felizes em lavar os pés de Jesus. Eles não podiam conceber, entretanto, a ideia de lavar os pés um dos outros, visto que essa era uma tarefa normalmente reservada aos seus servos inferiores. Muitos leem João 13 e se impressionam com a humildade, né? Se impressionam com a humildade de Jesus, mas passam desapercebidos de algo profundo. Ele lavou os pés de Judas. Sabendo que seria traído, Jesus não evitou o contato, não omitiu o gesto.
não poupou o amor. Lavou também os pés daqueles que o entregaria à morte. E isso revela um amor que não faz distinção, que serve até quem não merece, que honra até quem fere. É o exemplo máximo de graça em ação. Servir a quem nos ama é muito fácil, mas Jesus nos ensina a amar até quem nos fere com beijos de traição. Meu Deus! Meu Deus, é forte essa lição, viu? Porque essa lição, meus irmãos, trata diretamente de algo que está relacionado ao nosso orgulho, né? Ao nosso orgulho. Porque a pessoa orgulhosa vai lavar pé de ninguém, irmão. Você acha que a pessoa orgulhosa vai lavar os pés de alguém? Por que ele lavaria os pés, né? Essa é uma pergunta. Por que ele lavaria os pés, né? Lavar os pés é uma atitude de humildade, é uma atitude de reconhecimento também, né? De que o outro é importante. E como é difícil, né? Na nossa vida cristã, na nossa convivência, muitos expressarem, né? Essa humildade que Jesus está ensinando aqui, né? Mas vamos lá, vamos para na continuação da nossa lição, né? Essa lição maravilhosa que nos ensina muita coisa boa, viu? Eu diria a você que essa lição, ela é simplesmente maravilhosa. Uma lição que nos ensina a cada dia, né? Uma lição que nos faz refletir, né? Uma lição que está dizendo para mim e para você assim, ó, olhem, vamos lavar os pés um dos outros, né? Vamos fazer acontecer. Vamos mostrar a nossa humildade, né? Glória a Deus. Isso é poderoso, meus amados irmãos. Como já comentamos, né? Esses costumes nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do Senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a Santa Ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convidados. E aí vem o nosso terceiro subtópico. Nesse terceiro subtópico, nós vamos estar vendo, meus irmãos, que Jesus mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar essa atitude humilde. É evidente nesse episódio que o cristianismo só será eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem, de fato, praticados por seus seguidores. Meu Deus, como isso é forte, meus amados irmãos. Como isso é um chamamento, né, para a nossa real e verdadeira, né, convicção de que nós somos seguidores de Cristo, né? É um chamado para nós, né? É um chamado para mim e para você acerca da nossa realmente fiel e verdadeira mudança, né? Ensinar por meio do exemplo é a forma mais profunda e eficaz de comunicar a verdade. Palavras podem instruir, mas é a vida que convence. Meu Deus! Quando aquilo que falamos é confirmado por nossas atitudes, o ensino deixa de ser apenas teórico e se torna palpável, real, impactante. O exemplo não depende de microfones, púlpitos ou títulos, mas de coerência entre fé e prática. Jesus ensinava com autoridade porque vivia aquilo que pregava. Ao lavar os pés dos discípulos, ele não apenas falou sobre humildade, ele a demonstrou. Ele mostrou na prática. No discipulado cristão, ações são mais impactantes que discursos. Quem vive o que ensina, constrói credibilidade espiritual. Alô, você? Quem vive o que ensina, constrói credibilidade espiritual. O mundo observa mais o que fazemos do que o que dizemos. Por isso, nossa vida deve ser o reflexo fiel do evangelho que professamos. Olha aí, alô você, que coisa linda, que coisa maravilhosa, porque estamos aprendendo aqui, né,
Um assunto de extrema e absoluta importância, que é esse assunto, né? O assunto relacionado à obra, ao exemplo que Jesus está nos dando, que é a mudança de paradigma, né? Vamos lá. A síntese do nosso primeiro tópico é: o exemplo histórico de humildade que o nosso Senhor deu aos discípulos é prático, relevante e atemporal, ok? Ele não depende do tempo. Vamos lá. Humildade implica autoconhecimento. Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, João capítulo 13, verso 3, nesse contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo, para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Veja que coisa interessante. Desta forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza devido ao pecado. Temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo e raramente de baixo para cima, né? Aqui é mais vamos dizer assim, um código, né, espiritual para a nossa humildade, né, relacionada a conhecendo a nossa própria natureza, né? Aqui no nosso segundo tópico. Jesus nos ensina uma coisa interessante. Esse gesto contrasta profundamente com a nossa realidade espiritual. Sem reconhecer nossa própria miséria, nos iludimos com falsas virtudes. A Bíblia é clara: somos pecadores, falhos, inclinados ao mal, orgulhosos por natureza, como afirma Romanos capítulo 3, verso 10 a 12. Não há justo, nenhum sequer. O orgulho é uma das manifestações mais visíveis dessa natureza corrompida. Por isso, meus amados irmãos, que o ato de lavar os pés, né? O ato de lava-pés é um ato que mexe com a humildade da pessoa. Por que, pastor Carlos? Porque, veja bem, está tratando de uma coisa que é humilhante, é algo que, ora, você se coloca no servo mais humilde da casa. Mais humilde. Isso aqui é muito forte. Por quê? Porque é exatamente hoje o contrário, né? Veja o contraste com Jesus. Ele sabia que era Senhor e por isso se humilhou. Nós não somos nada e mesmo assim queremos ser servidos. Essa é a raiz da soberba humana. Gente pequena que se julga grande, que luta por reconhecimento, posição e superioridade, mas não reconhece sua real condição diante de Deus. Meu Deus, né? Então, meus irmãos, é muito importante que nós foquemos, né, para esse ensinamento. Esse aqui, vamos dizer assim, é o ponto mais alto, né, da nossa lição da escola dominical, porque é exatamente o exemplo a ser seguido, né, o exemplo de Jesus. Vamos agora, meus amados irmãos, para, né, o próximo tópico, o nosso segundo tópico, que é o exemplo deixado por Jesus. Tá? O exemplo deixado por Jesus. O Deus encarnado, lavando os pés de pessoas comuns à luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Desviar nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo evidentemente natural, né? Deveria ser algo natural, mas sabemos que não é tão natural assim quanto nós pensamos, né? Por quê, meus amados irmãos? Porque aqui nós temos, por exemplo, aqui você tem um exemplo, né? Você está vendo aí um exemplo da garota mostrando, né, doação de alimento. Veja, existe um princípio, né? Melhor coisa é dar do que receber. Porque quando você dá, por que melhor coisa é dar? Quando você está dando, é sinal de que você tem para dar. Isso é primordial. O exemplo deixado por Jesus, né?
Nesse exemplo, o exemplo deixado por Jesus deve nos conduzir a três lições práticas. Três lições práticas. Três lições práticas. A primeira lição, servir quando ninguém quiser servir. Segundo, enxergar a grandeza na entrega, não no controle. E terceiro, combata o orgulho com ações concretas de serviço. Tá? Então vamos para o primeiro, vamos dizer assim, as três ações práticas que Jesus nos leva, né? Através dessa demonstração do lava-pés, né? Primeiro, sirva quando ninguém quiser servir. Em casa, na igreja, no trabalho, há sempre algo que precisa ser feito. O orgulho diz, isso não é minha função, né? O exemplo de Cristo nos diz, se há necessidade, eu posso fazer. O cristão maduro não mede tarefas pelo status que conferem, mas pelo amor que expressam. Oh, glória a Deus. Enxergue a grandeza, em segundo lugar, enxergue a grandeza na entrega, não no controle. Muitos confundem autoridade com domínio. No reino de Deus, liderar é carregar a toalha. Meu Deus, quanto mais crescemos em Cristo, menos precisamos ser notados. O coração mais parecido com o de Jesus é aquele que não teme descer para levantar outros. Meu Deus, isso é muito forte. Enquanto o mundo lá fora diz, né, que você, para subir, você tem que abrir mão dos seus princípios, pesar nas outras pessoas, né? Jesus aqui está nos ensinando uma coisa interessante, né? Jesus nos ensina que aquele que não teme descer para levantar os outros, né? Se queremos ser parecidos com Jesus, precisamos parar de buscar o primeiro lugar e começar a buscar o lugar de servo. E em último e terceiro e último lugar, combata o orgulho com ações concretas de serviço. Como, pastor Carlos? O orgulho é vencido na prática. Você pode pregar contra ele, orar contra ele, mas só será esmagado quando você escolher fazer aquilo que sua carne resiste. Abaixar-se, calar, ceder, perdoar, servir, porque isso mexe, né, evidentemente, com o orgulho. E agora vamos para o nosso terceiro subtópico, né, que é mais um subtópico da nossa lição. Nós vamos estar vendo aqui, o nosso terceiro subtópico é o exemplo deixado, né? Vamos aqui, próximo subtópico, na verdade, é o maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos, né, se preocupavam com o que seria considerado o maior. Isso você pode conferir em Lucas capítulo número 22, versículos 25 e 27. Contudo, ele sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, Filipenses capítulo 2, verso 5, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após a sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de que o primeiro serve ao último, né? É um princípio, né? Isso aqui é um princípio maravilhoso, porque aqui está relacionado ao serviço. Mais uma vez, o assunto de serviço entra aqui em pauta na nossa lição. E veja que coisa gloriosa, né? Porque aqui o serviço está relacionado, amados irmãos, ao serviço propriamente dito. Não se esqueça que aqui nesse texto Jesus está se dirigindo aos seus discípulos, tá? Aos seus discípulos. Dizer que no reino de Deus o primeiro serve o último é dizer algo escandaloso à lógica do mundo. Em qualquer sistema humano, o primeiro é servido. Ele ocupa o trono, define as regras, exige atenção. O último, por sua vez, é esquecido, ignorado, descartado. O mundo diz vença, o reino diz morra para si. O mundo diz faça o seu nome conhecido, o reino diz diminua para que ele cresça. O mundo diz seja o primeiro para não ficar para trás, o reino diz seja o último, porque o último será exaltado por Deus. Essa inversão não é fácil de viver, não, porque você vai trabalhar com o seu eu. E alguém disse que o maior sacrifício é o sacrifício da própria vontade. Você tem que sacrificar a vontade dos outros é uma coisa muito simples, né? É fácil, é a dos outros, mas aí entra a sua vontade. O mundo não vai entender isso. O mundo não vai entender isso. Vai achar que você é fraco, que está se rebaixando, que está perdendo oportunidades.
Mas no reino, quem se abaixa está sendo elevado aos olhos do Pai. Glória a Deus. E é importante que nós fizemos que isso, essa inversão, né, exige morrer para o ego todos os dias. Exige abrir mão da necessidade de ser visto, reconhecido, elogiado. Exige olhar para o outro não como degrau, mas como um irmão. Não olhe o seu irmão como um degrau. Não olhe as pessoas como simplesmente peões no seu jogo de xadrez. Não. Olhe as pessoas como elas devem ser olhadas, iguais a você. Porque eu tenho certeza que você também não gostaria de ser tratado como um mero peão no jogo de xadrez. Bom, a síntese do nosso segundo tópico é: a virtude da humildade nos possibilita reconhecer nossas limitações e assim evitar a armadilha da soberba. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, vamos para o nosso terceiro e último tópico, o tópico da nossa lição. Tópico de número 3, humildade versus ostentação. Bom, uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. Isso está em Lucas capítulo de número 9, verso 46, Marcos capítulo 9, verso 34. Havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado em um eventual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre os seus seguidores. Veja, os discípulos de Jesus estavam focados em descobrir, mas imagina quem? Quem é que vai se assentar ao lado de Jesus? Que coisa, né? E aí, era uma competição silenciosa, mas Jesus sabia, evidentemente. Pouco antes de Jesus tomar a toalha e lavar os pés dos discípulos, Lucas registra algo vergonhoso. Levantou-se também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Enquanto o mestre se aproximava da cruz, seus discípulos discutiam quem era o mais importante. Cristo se preparava para o sacrifício e eles disputavam posição. É sério isso? Imagine, né? Imagine como o mestre, nosso mestre Jesus, ele era misericordioso, né? Ele é misericordioso. Mas enquanto os seus discípulos ali estavam, veja como Jesus Jesus estava, meus irmãos, se dirigindo, né? Para o que nós chamamos aí a consumação da sua missão enquanto homem aqui na terra, né? Jesus, ele estava ali no cumprimento, próximo ao cumprimento da sua missão, da sua tarefa de resgatar o mundo. Enquanto ele estava se preparando para isso, seus discípulos estavam preocupados em saber quem era o melhor, quem era o maior, quem era o mais importante. Esta cena é vergonhosa, mas acredite, é o que acontece às vezes. O escândalo disso tudo é que a presença de Jesus não impediu que eles desejassem serem maiores que os outros. A proximidade com o mestre não os havia curado da doença da vaidade. E a mesma doença continua entre nós hoje. Ocultamos o orgulho com palavras piedosas, mas no fundo queremos o primeiro lugar. O problema não é querer fazer algo para Deus, o problema é querer ser alguém para os outros. Aí Jesus entra, né, na história e vai nos mostrar o caminho humilde de Jesus. O caminho que ele segue, né? Isso, portanto, é o nosso segundo subtópico, né, da nossa lição aí. Vamos para esse segundo subtópico. Vamos lá. Aqui, ó, já falamos, agora vamos para o caminho humilde de Jesus. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas na capacidade de servir ao próximo com humildade. Desta forma, a Igreja de Cristo se opõe à dinâmica mundana da ostentação e da presunção. Aqui, meus amados irmãos, entra uma situação que hoje, com o advento, né, das mídias sociais, né, das redes sociais, né, dos canais e tal,
As pessoas focam muito no ser visto, né? É uma coisa assim que nos impressiona, né? Às vezes, né? Porque há uma ostentação, alguém quer mostrar aquilo que não tem, né? A fim de não cansar os alunos e nem ser repetitivo, não cansar vocês nesse. É importante que nós coloquemos em prática o caminho que Jesus segue da humildade, né? Seguir este exemplo. Jesus, ele lavou os pés de um exemplo claro de humildade. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Dizer não, né, à nossa prepotência, né, ao nosso orgulho, né, dizer não a tudo isso. Agora nós vamos para o nosso terceiro e último subtópico da lição, né, que é um convite à humildade, né? Um convite à humildade. Vamos lá para um convite à humildade, né? Isso aqui é muito interessante porque aqui seria, né, a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? Eu sempre gosto de falar isso, mas é porque é uma questão mais voltada para aqui a cereja do bolo que nós chamamos, né? Vamos lá, a nossa lição da escola dominical. Meu mouse parecia que estava dando uma travada, mas voltamos aqui. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Nesse sentido, somos chamados por Jesus a cultivar um coração humilde, livre das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo, né? Isso aqui é interessante porque esse convite que Jesus nos faz é muito importante. Depois de lavar os pés, Jesus pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Jesus é poderoso. Vocês entenderam o que eu fiz? A questão não é se admirar o gesto, mas se o imitamos o gesto de Jesus. Ele não deixou uma lembrança, deixou um exemplo. Jesus não estava aqui lançando as palavras soltas ao vento, não. Jesus estava dizendo assim: eu quero que vocês façam como eu fiz. Tá? Ele não deixou simplesmente uma recomendação, não. Ele deixou um exemplo. E aí ele diz no final: façam o mesmo. E conclui: se vocês sabem isso, serão felizes se o praticarem. Aqui está o convite. Não a performance, mas a coerência. O chamado é para viver de modo diferente, sem disputar posição, sem buscar reconhecimento, sem se proteger da poeira dos outros, né? O convite à humildade é, no fundo, um convite à obediência. Compramos o ministério da toalha e da bacia. Esse é o ministério. Muita gente não quer esse ministério, né? Muita gente não quer exercer esse ministério. Pastor, esse ministério é muito espinhoso. E vai ser mesmo. Vai ser, né? Aqui agora nós chegamos, meus irmãos, à síntese, né? A síntese do nosso terceiro tópico: a humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca servir. A humildade não impõe, ela convida. Isso aqui é a nossa conclusão. Nessa lição, abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Dessa maneira, começamos a reconhecer nossos limites e aquilo que nos compete ou não. Compreendemos que a humildade se opõe à cultura de ostentação, à busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que não correspondem à simplicidade do Evangelho. Assim podemos trilhar o caminho humilde do nosso Senhor. Glória a Deus, né? É muito importante que nós, né, ao chegarmos a esta conclusão, né, a conclusão desta lição, ao final, né, desse nosso estudo bíblico, dessa mais uma aula maravilhosa, em cujo exemplo está aí, nós precisamos destacar 3 coisas. E aqui são aplicações finais para o nosso estudo sobre esta lição. Sirva sem seletividade. Ou seja, sirva a todos, não seja seletivo no servir.
Jesus lavou os pés de Pedro, que eu negaria, e o de Judas, que eu trairia. O serviço, segundo, o serviço é a linguagem do reino. João capítulo 13, versos 14 e 15. A prática do serviço é a marca de quem entendeu o evangelho. E terceiro, a obediência é o caminho da bem-aventurança. João capítulo 13, verso 17. Obediência não é emoção, é resposta. É a nossa resposta, né, às orientações e às recomendações e aos mandamentos de Jesus. Tá? Meus amados irmãos, que maravilha, que maravilhoso foi esse tema aqui que nós estudamos nessa noite, tá? Ou melhor, nessa lição, essa lição maravilhosa, né? Essa lição poderosa, essa lição que nós aprendemos muito bem, né? Essa lição que nos ensina, que nos chama e diz assim, ó, vamos aprender? Vamos aprender? Vamos lá, vamos aprender? Vamos botar em prática? Vamos sair do discurso e vamos servir os nossos irmãos? Vamos fazer o melhor para Deus? Vamos dar o melhor para Deus? Vamos dar o melhor servindo os nossos irmãos? Vamos fazer isso, porque acima de tudo o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora, rapidamente, eu quero compartilhar com vocês, né, vamos dizer assim, a nossa dinâmica, tá bom? Nossa dinâmica. Vou pegar aqui a nossa dinâmica, né? A sugestão, eu sempre falei que estaria dando dicas, né? E eu geralmente gosto de cumprir aquilo que eu proponho a fazer. Então, rapidamente, em jogo muito rápido, né? Vamos aqui para a dinâmica. Vamos para a nossa dinâmica. Tá? Bom, o nome da dinâmica é uma lição de humildade, claro, né? Frases de humildade. Qual é o objetivo dessa dinâmica? Refletir sobre a humildade através de frases e referências bíblicas. Material necessário: cartões com frases de humildade, Bíblia para referência, envelopes ou sacolas. Frase de pessoa humilde: sempre há algo novo para aprender com os outros. Referência Provérbios 11, 2. Segundo, o sucesso não é só meu, é fruto de muitas mãos, especialmente a de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 e 7. Terceira frase: se precisar de ajuda, conte comigo. Referência Gálatas capítulo 6, verso 2. Errei, mas vou tentar melhorar. Tiago capítulo 5, verso 16. Número 5. Cada pessoa tem algo especial a oferecer. 1 Coríntios 12, 12. 6. Eu não sei tudo, mas estou disposto a ouvir. Referência Provérbios 19, 20. Número 7. Agradeço por tudo que tenho, mesmo que seja pouco. 1 Tessalonicenses 5, 18. Número 8. Sou grato pelas oportunidades que recebo. Colossenses capítulo 3, verso 15. 9. Se eu cheguei até aqui, é porque muitos me apoiaram. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10. Número 10, e décima frase: ninguém é melhor do que ninguém, todos têm o seu valor. Filipenses capítulo 2, verso 3. Como vai ser a dinâmica? Primeiro, a preparação. Escreva a frase e suas referências em cartões. Coloque os cartões em envelopes ou sacolas. Terceiro, como é que vai ser o desenvolvimento? Alunos pegam um cartão e leem a frase e a referência bíblica. Discuta o significado de cada frase e como ela se relaciona com a humildade. Isso aqui é a nossa dinâmica, tá bom? Deus abençoe você, você que chegou até o final aqui. Eu quero que você deixe o seu like, por favor, né? Se inscreva no nosso canal, se você não se inscreveu ainda. Se você gostou desse vídeo, clique aí no gostei, compartilhe, por favor, esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas sejam impactadas, né? Sejam tocadas também, tá? E eu quero dizer a você que no final do vídeo, você que é professor, ou você mesmo que é estudante da Bíblia e quer baixar o slide, eu estou disponibilizando o slide da AD Panorama, ok? Lá no link está ali, você pode estar na descrição do vídeo, você pode baixar. Outra coisa também, se você quer passagens, né, baratas, é melhor você comprar antes. Faça uma cotação comigo. Também na descrição do vídeo você tem aí, você pode clicar, vai me levar para o meu WhatsApp pessoal, né? E ali eu vou estar respondendo você de acordo com o seu trecho, tá bom? Se você tem uma igreja, se você é membro da diretoria da sua igreja e precisa do certificado digital, eu também vendo o certificado digital, você não precisa necessariamente sair de casa para ir tirar o seu certificado digital. Você pode fazer isso através de videoconferência. Também tem um link aqui na descrição do vídeo.
Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus, que para efeito informativo será a lição de número 9, uma lição maravilhosa, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o caminho, a verdade e a vida será a nossa próxima lição. Que Deus abençoe você e até a próxima aula com EBD na veia. Glória a Deus.